Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 6 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. Estamos em uma série de estudos falando sobre os dons do Espírito, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 12. Na aula passada nós dividimos os 9 dons em 3 grupos. Nós falamos sobre o grupo de revelação, a qual se encaixa os dons da palavra de sabedoria, palavra de ciência e o discernimento de espírito. E hoje iremos falar sobre o grupo do poder, a qual se encaixa os dons fé, o dom de curar e operação de maravilhas. Você que pode, curva sua cabeça e, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os dons de poder. Texto áureo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8, verso 6. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Percebe que há sempre um propósito em nós recebermos os dons do Espírito. Nosso texto de referência está baseado em João 14, verso 12 e 13, e é claro, nós não poderíamos deixar de fora Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Tópico número 1, dons relacionados a poder. Primeiro nós vamos falar sobre o dom da fé, 1.1. É indispensável considerar que a fé como dom é diferenciada da fé natural, da fé salvífica, Romanos 10, 17 e Efésios 2, 8 e 9, e da fé como doutrina, segundo os Coríntios 13, 5, e da fé vista no livro de Gálatas, como virtude do fruto do Espírito. Meus irmãos, os dons do Espírito é entregado aos servos de Deus, é entregado sempre visando um propósito, um bem maior. É entregado àquele que crê, é confiado esse presente aos servos de Deus, aos membros da igreja, aquele que possui um cargo de liderança, aquele que está efetivo em um trabalho no reino de Deus. Esses dons é sempre confiado a uma pessoa para que as pessoas tenham em mente que a obra de Deus, ela não é feita só através da capacidade humana. Senão, haveria uma certa glória para as pessoas. Não é só a sua capacidade intelectual, a sua inteligência, a sua capacidade de gerenciar alguns talentos e de aplicar alguns talentos, que faz com que a obra, com que o reino de Deus prossiga adiante. Esses dons, ele é entregado e confiado pelo Espírito Santo justamente para que a pessoa venha entender que nada do que é feito no reino vem através da obra da pessoa. É sempre o Espírito Santo que capacita. É sempre o Espírito Santo que dá a virtude, a unção para realizar aquilo que precisa ser feito na obra do Senhor Jesus. Está escrito aqui na introdução, ó. Esses dons de poder são fundamentais para que a igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Para que a capacidade humana não venha sobressair sobre os dons do Espírito. Se não fossem esses dons, meus irmãos, e até hoje nós encontramos algumas pessoas, infelizmente, comentarem: olha, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, hoje eu vou quebrar tudo, hoje eu vou fazer acontecer. Se eu colocar a mão nesse departamento, esse departamento vai frutificar.
esse departamento vai mudar, porque eu sei a maneira de fazer, eu sei a ferramenta certa, como fazer crescer, frutificar esse departamento. Meu irmão, a capacidade não vem do homem. A unção, que é a capacidade que vem de Deus, dada pelo Espírito Santo, para que nós venhamos exercer uma função com excelência. Se não fosse a unção, meu irmão, nada seria feito na obra de Deus. Não é por capacidade humana, mas o Espírito Santo que capacita aqueles que são chamados e aqueles que são confiados a receber esse dom. Então nós vemos aqui, já logo no tópico 1.1, os dons da fé. Nós vemos 4 tipos de fé que nós conseguimos comentar um pouquinho. Nós vamos ver a fé natural, que está lá em Hebreus 11:6. Essa fé natural, meu irmão, é a fé da lógica. É a fé que, se você plantar arroz, você vai colher arroz. É a fé do 1 mais 1 é igual a 2. A fé lógica, essa é a fé natural. A fé que não foge do padrão da lógica. Você sabe que irá dar um devido resultado, porque aquele resultado ele é produzido pela lógica. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Se você planta arroz, você sabe que no futuro você irá colher o arroz. Então essa é a fé natural de Hebreus 11:6. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a fé salvífica, que está lá em Efésios 2:8. Essa é a fé que nos garante que nós somos salvos. Se nós formos entrar dentro desse assunto, há uma série, porque tem os reformados, eles acreditam em um ponto de vista, eles acreditam que a fé salvífica vem através do conhecimento e do relacionamento que você tem com Deus em um determinado tempo. Já existe aqueles que, a partir do momento que aceitam o Senhor Jesus, já tem a convicção da sua salvação, já acredita piamente que está salvo. Então essa é a fé salvífica, a fé que te garante a certeza e a convicção da sua salvação. Depois nós vamos ver a fé lá sobre o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Essa fé, meu irmão, ela se manifesta no momento em que é preciso. Não é a fé natural e nem a fé salvífica. É a fé que ela é manifestada pelo Espírito Santo em um momento em que você precisar. Quando for necessário, o Espírito Santo entender que é necessário você mover nessa fé, ele traz esse mover, traz essa fé do fruto do Espírito para a sua vida. Então nós entendemos que essa fé ela é movida em um momento específico. E depois nós vamos ver a fé que é a fé do dom do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12. Essa é a fé sobrenatural. É a fé que transcende o nosso entendimento. Essa é a fé que move montanhas. É a fé que faz saltar muralhas. É a fé que move o mundo espiritual. Essa é a característica da fé sobrenatural. Então nós vemos 4 tipos de fé. E eu quero encorajar os irmãos depois a fazer um estudo sobre cada uma dessas fé, que os irmãos, desses tipos de fé. Que os irmãos vão encontrar muito argumento para estar estudando sobre esta fé. Tópico número 2, dons de curar. 2.1, a razão de ser conhecido como dons de curar, dons no plural. Podemos constatar na Bíblia que esse dom se encontra no plural, devido às 2 palavras no original serem expostas desta maneira. O que nós podemos dizer sobre dons de curar? Esses dons de curar, meus irmãos, eles podem fluir na sua vida em diversas áreas. Por exemplo, a pessoa ela pode ter o dom de curar, mas esse dom está restrito apenas a uma necessidade. Para falar de uma forma bem simples, o Espírito Santo confiou em você este dom para você orar e curar dor de cabeça. Tem uma pessoa que está com dor de cabeça, você coloca as mãos sobre ela, ora, e o interessante é que esse dom de curar não é só através de imposições de mão.
A cura pode vir através da palavra, através de uma unção, através da imposição de mãos, através de um ato profético, através do mover do Espírito. Então, dons no plural, ela pode fluir, pode se movimentar em diversas áreas. E não é porque você tem o dom que quando você ora, o Espírito Santo cura a dor de cabeça, que quando você orar, o Espírito Santo vai curar a dor no estômago, ou vai curar uma paralisia, ou vai curar, tirar um caroço. Nós vemos que algumas pessoas têm dom de sumir caroços. Ela ora e o Espírito Santo remove ali instantaneamente o caroço no corpo daquela pessoa. Então, dons de curar fluem em diversas áreas na vida. O que nós devemos fazer? Sempre estar buscando, pedindo a Deus e orando, meu irmão. Orando. Tem alguém enfermo? Ore. Até você ter a graça para perceber em que área o Espírito Santo irá te usar nos dons de cura. Não é porque você ora só para dor de cabeça que Deus também, o Espírito Santo, não vai te curar para você tirar uma dor da perna, ou curar um câncer, ou curar uma diabetes, ou curar uma pressão alta. Ou seja, tem alguém precisando de uma oração de cura? Ore, meu irmão. Profetiza a cura, determina a cura, expulsa aquele espírito mal que pode estar causando aquela enfermidade. E aí, onde você descobrir que é a área que Deus está te usando, continue trabalhando e deixa fluir nessa área. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 2.3. Ninguém pode dizer que possui esse dom. Os dons de curar é uma capacitação específica em circunstâncias que exigem a atuação divina do Espírito Santo na vida do crente. Aquele que o recebe não deve achar que este dom lhe pertence. Ou seja, todos os crentes, servos de Deus, aqueles que estão incumbidos em uma obra, aqueles que estão empenhados em um trabalho, aqueles que estão em um local a qual há a necessidade de fluir este dom. Meu irmão, você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa a qual o Espírito Santo pode ministrar a cura na vida de alguém. Então não deixe de orar, não deixe de clamar. Só não fique preso achando que o dom de cura é só em uma área específica ou só para uma determinada pessoa. Não. Dons de curar, ele flui, ele manifesta em diversas áreas. E em cada pessoa o Espírito Santo pode escolher em que área irá atuar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos falar sobre a operação de maravilhas, tópico 3. Por este dom, o Espírito proporciona o poder de Deus ao crente, a fim de transmitir uma resposta sobrenatural mediante uma operação divina. Exemplos de dons de maravilhas. Nós podemos classificar o dom de maravilha, meu irmão, é tudo aquilo que sai do natural, aquilo que vai contra a naturalidade, aquilo que sai fora do inesperado. Por exemplo, nós temos Jesus quando ele acalma a tempestade, lá em Marcos 4,35. Isso foi uma manifestação de operação de maravilhas, porque o natural era continuar a tempestade. Ali nós tínhamos o vento, tinha a água, tinha o mar. É natural acontecer tempestades no meio do mar. O que não é natural, alguém através da palavra acalmar o vento, acalmar o mar e trazer abundância para a situação. Isso é uma operação de maravilhas. Tudo que vai contra o natural. Outro exemplo no Novo Testamento, ainda se tratando de Jesus, nós temos lá quando a multiplicação dos pães, em Marcos 8, 1 9. Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Os 5 pães e os 2 peixes era natural. O que é sobrenatural? Só aquele alimento alimentar, só aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes alimentar mais de 5.000 pessoas. Outro exemplo de operação de maravilhas, lá em Atos 3, do 1 ao 12, quando Pedro
E João, entrando na porta formosa, ele diz ao coxo: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Acontece uma cura, mas ali nós podemos ver a manifestação do sobrenatural. O coxo não se tornou coxo através de uma enfermidade, mas ele nasceu assim. O natural seria ele morrer assim. Não existia um outro remédio, uma outra forma que poderia fazer com que aquele coxo andasse. Então saiu do natural e foi para o sobrenatural. Isso é uma classificação de operação de maravilhas. Conclusão: como observamos no decorrer da lição, os dons de poder são habilidades ofertadas à Igreja de Cristo para exercer a obra confiada pelo Senhor, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Meu irmão, busque os dons do Espírito. O Espírito Santo, ele confia a cada um aquilo que ele sabe que será aproveitoso, que será o melhor para o momento. Não somos nós que escolhemos qual dom o Espírito Santo irá ministrar sobre nossa vida, mas nós podemos incessantemente estar buscando, estar orando, estar pedindo. E aquilo que o dom que você perceber, que você sentir que o Espírito Santo ministrou na sua vida, use sem moderação, meu irmão. Quanto mais você exercer o dom que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo confiou na sua vida, mais habilidoso e mais fluir você se tornará nesse dom. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima lição, querendo Deus. Deus te abençoe.